Irmãos, glória a Deus. Vamos ler uma palavra lá em Romanos. Aliás, lá em Gênesis 1:26. A palavra diz que Deus fez o homem. Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim se fez. Então Deus ele fez o homem perfeito, saudável, para viver eternamente. Então eu queria comentar a respeito disso. Deus fez o homem sem doença, sem dores, sem depressão, sem pecado. O homem ele era perfeito, como foi feita a perfeição de Deus. Então o homem naquela época, ele tinha 3 metros de altura, era gigante, saudável, forte, inteligente, poderoso. E Deus disse: dominai sobre os animais, sobre os répteis terrestres, os mares, no céu. Então o homem foi feito para viver eternamente. E Deus disse para que o homem fosse obediente, para que o homem obedecesse e não comesse da árvore do bem e do mal. Então, quando o homem ele peca contra Deus, então Deus fala: se fizeres, se pecares ou se desobedeceres, certamente morrerás. Então o demônio convence a Eva que ele não vai morrer. Enfim, você sabe a história. Mas lá em Romanos 5, a palavra diz: por um homem entrou o pecado e a morte, e por outro homem entrou a graça e a salvação. Então, através de Adão e Eva, entrou o pecado e a morte. Então, a partir do momento que Adão e Eva pecaram contra Deus, a partir dali eles começaram a morrer. Então não era uma morte imediata, como talvez eles imaginassem, ou como as pessoas também pensam. A morte era uma morte gradativa. Então, a partir daquele momento, ele deixa de ser eterno. Ele deixa de ser um homem perfeito. Porque aí entra a doença, entra o medo, entra a depressão. E lá em Gálatas 4:7, quando Jesus Cristo ele morre por nós, ele derrama o teu sangue por nós, porque se por um homem entrou o pecado e a morte, por outro homem, que é Jesus Cristo, entrou a graça e a salvação. Então, quando ele morre por nós, quando ele dá a vida por nós, quando ele derrama o seu sangue por nós, nós deixamos de ser escravos. Porque quando entrou a morte, nós nos tornamos mortais e escravos de Satanás. Então, o pecado de Adão e Eva, como herdeiros que somos de Adão e Eva, nós nos tornamos pecadores. Nós nos tornamos escravos de Satanás. Então, quando Jesus Cristo, ele derrama o teu sangue por nós, ele dá a sua vida, ele dá a sua alma, o seu corpo, o seu espírito por nós, e nós o aceitamos e nós reconhecemos isso, nós nos tornamos livres, nós nos tornamos filhos
E se somos filhos, somos herdeiros. Como diz lá em Gálatas 4:7, se não sois mais escravos, sois filhos, se sois filhos, sois herdeiros. Então, eu diria assim para as pessoas: vamos acabar com a religião, vamos acabar com a religiosidade, vamos acabar com tudo isso, de falar, eu sou católico, eu sou crente, eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou budista. Vamos ser cristãos. Vamos ser cristãos, porque a salvação vem por Cristo. E se você crê em Cristo, se você o aceita como seu Senhor e seu Salvador, você será salvo. Se você confessar isso diante de Deus, diante dos homens, você será salvo. E o que nós queremos, na verdade, o que nós estamos buscando, na verdade, não é ser religioso. Eu não busco ser crente, eu não busco ser evangélico, eu busco imitar a Cristo. O meu foco é voltar a ser aquilo que Deus falou, lá em Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, quando Adão e Eva pecaram contra Deus, eles perderam essa semelhança. Se eles perderam essa semelhança, nós, como herdeiro de Adão e Eva, nós também perdemos. Então, quando Jesus vem, quando vem o outro homem, que é Deus, e derrama o teu sangue por nós e morre por nós, e nós aceitamos isso, nós entendemos isso, nós cremos nisso, que ele morreu e ressuscitou no terceiro dia, está à direita do Pai, está à destra do Pai, nós começamos novamente a ter a semelhança. Então o foco é esse. O foco é ser salvo e ser semelhante a Deus, ser semelhante a Jesus Cristo. Então é isso que nós queremos. Nós não queremos ser só a imagem de Deus, nós não queremos ser só a imagem de Jesus, nós queremos também ser semelhante a Jesus. Porque essa é a promessa, a salvação é essa. Porque Jesus diz: eis que viremos eu e o Pai e faremos morada em vós. Então, quando o Espírito Santo entra na nossa vida, passa a fazer parte de nós, nós gradativamente vamos nos tornando a semelhança de Cristo. Porque Jesus disse: eis que vou para o Pai, e vocês farão tudo o que eu fiz e muito mais farão. Como que eu posso atravessar parede? Como que eu posso andar sobre as águas? Como que eu posso impor as mãos em alguém e essa pessoa ser curada? Como que eu posso voar como se fosse um pássaro? Como que se alguém atirar em mim ou me dar algum veneno e não vai acontecer nada comigo? Eu preciso ser semelhante a Cristo. Então, enquanto as pessoas estão se matando com religiosidade, cada um buscando uma religião, cada um querendo um Deus, cada um querendo ser melhor que o outro, nós estamos querendo apenas, ou tudo, ser imagem e semelhança de Deus, ser imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então, quando você tem a imagem, quando você tem a semelhança de Cristo, quando as pessoas olham para você, ela vê você diferente. Quando você abre a boca, o Espírito Santo fala na sua boca. E você evangeliza, você ganha almas para Deus, você profetiza na vida das pessoas. Porque você está morto para o mundo. Nós morremos para o mundo.
e nascemos novamente com um corpo glorificado, semelhante a Cristo. Parece loucura, né? Parece loucura e as pessoas nos chamam de loucos, de fanático. Mas se você crê na Bíblia, se você lê a Bíblia, você vai ver lá em Gênesis que Deus fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Como que eu posso ser semelhante a Cristo? Se eu imitá-lo. Eu tenho que imitá-lo. Por que então que lá em Romanos fala que por um homem entrou o pecado e a morte, e para o outro entrou a graça e a salvação? Então esta é a palavra. Eu queria que você, se você ouvir essa palavra, essa mensagem, que você não olhasse como um religioso, se você é um espírita, se você é um kardecista, se você é um católico, mas que você procurasse refletir na Bíblia. Qual é a busca do homem? Ser eterno, ser saudável, ser perfeito, ser feliz. Essa é a nossa busca. Ainda que nós vamos passar por provações e privações e por luta, até que venhamos a conquistar, pela graça do Senhor Jesus, essa perfeição. Realmente sermos semelhante a Cristo. Essa é a minha busca. Eu não busco por pastores, eu não busco por padres, eu não busco pelo homem, eu busco por Jesus. Eu imito a Jesus Cristo, ou pelo menos eu procuro imitar, pelo menos eu tento imitar. Então essa palavra que eu queria deixar para você, que você pudesse refletir, porque você foi feito para ser eterno. Não só o seu